Assim como no vídeo passado, eu não vou falar sobre a guerra atual da Rússia contra a Ucrânia. Eu vou comentar algumas curiosidades e tentar explicar um pouquinho sobre a complexa história da Rússia. Então, salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde eu falo tudo, onde eu explico tudo sobre a Ucrânia, assista, tá aqui nos cards para você visualizar, um complementa o outro, então é bem importante que você assista aquele vídeo, ok? A Rússia é uma das principais nações em termos de geopolítica de todo o globo. O país tem uma história milenar, marcada por vários conflitos mundiais, além de uma grande instabilidade no nível nacional. É o maior país em extensão territorial do mundo. Para você ter uma noção, a Rússia engloba um total de 11 fusos horários diferentes. O território russo é banhado pelo Oceano Pacífico e Glacial Ártico. Além disso, a Rússia é banhada também pelo Mar Negro, Cáspio e Báltico. O território russo faz fronteira com os seguintes países: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Mongólia, China e a Coreia do Norte. Além do território russo unificado, o país ainda possui uma pequena província que fica localizada no continente europeu, entre a Lituânia e a Polônia, chamada Kaliningrado. O relevo da Rússia, de forma geral, é formado por grandes planícies e planaltos. O Cáucaso e Urais são as principais regiões de relevos, de altitude no território russo. O Monte Elbrus, com cerca de 5.650 metros, é o maior pico da Rússia e também de toda a Europa. O clima da Rússia é tipicamente temperado, com verões quentes e invernos muito frios. Os invernos lá são rigorosos, né? Tanto é que o norte do país é caracterizado pelo clima polar. A vegetação é composta por florestas temperadas, estepes e tundras. E os russos são governados por um sistema semi-presidencialista. E nunca teve uma democracia de verdade. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente do vídeo. Uma curiosidade sobre a Rússia é a sua cultura extremamente particular, com um destaque especial a diversas manifestações artísticas, principalmente na literatura e na música. Os escritores Leon Tolstói e Fyodor Dostoiévski são alguns exemplos da literatura russa. Eles são muito importantes e são um dos meus escritores favoritos. Igor Stravinsky e Sergei Rachmaninov, não sei se é assim que se fala, mas eu acho que são duas referências de boa música russa e eu gosto bastante dos trabalhos deles. A Rússia possui também uma culinária muito especial, baseada em cereais, sopas e chás. E todo mundo sabe que eles são ótimos bebedores de vodka, né? Todo mundo ali curte muito uma vodka. Isso já é mundialmente famoso na Rússia. A Rússia possui uma população de mais ou menos, para mais na verdade, de 145 milhões de pessoas. A maior cidade em número de habitantes é a capital, Moscou, e a segunda maior é São Petersburgo. Lembrando que a maior parte do território russo, né, não é habitado. Tá? Todas as pessoas praticamente moram ali pro oeste, entre Moscou, São Petersburgo e tal, com as fronteiras com a Europa, talvez ali um pouco mais nas fronteiras com a China, mas a maior parte do território russo não é habitado. Embora a Rússia seja a 11ª economia mundial, a Rússia é extremamente importante geopoliticamente falando, porque ela é a segunda, talvez até a primeira nação mais armada, que tem o maior poder bélico do mundo. O idioma lá é o russo, a escrita é o cirílico, né? O alfabeto é cirílico, e a moeda é o rublo russo. 44,6% da população segue o cristianismo ortodoxo russo, né? Que é uma variação muito forte do cristianismo naquela região.
10,7% segue o islamismo, 8,2% são ateus e o resto segue outras religiões, mas essas são as mais importantes. O IDH é de 0,824, que é considerado elevado. O PIB é de 1,7 trilhões e o PIB per capita é de 11.584 dólares. Então, a Rússia conta com uma economia bem diversificada. O setor terciário é o principal da economia russa, tá? Principalmente os serviços e o comércio. Já o setor secundário tá baseado numa indústria bélica, manufaturada, química, cimenteira e alimentícia. O setor primário também é importante para essa nação, tá? Então há uma grande produção de minérios, carvão, gás, petróleo. E a exploração da madeira também é recorrente. E na agropecuária também eles são grandes produtores, né? Produzem de tudo. O país pertence à ONU, à OMC, à PEC e ao G20. E a Rússia, meus amigos, tem uma história muito complexa, milenar, né? Recheada de diversos conflitos e guerras até hoje, como você está vendo, né? O território russo era habitado desde os tempos antigos por diferentes povos, com destaque para os eslavos, varegos, mongóis e tártaros. No vídeo da Ucrânia, que está aqui nos cards, eu explico esse começo da história, porque a Rússia nasceu na Ucrânia. Durante a era pré-cristã, o território era habitado por grupos de tribos nômades. A grande região do norte encontrava-se povoada por tribos de eslavos. No sul, a região da Sítia foi ocupada por uma seção de povos asiáticos, como os cimérios, os citas e os sármatas. Os comerciantes e os colonos gregos estabeleceram numerosos assentamentos ao longo da costa do norte do Mar Negro e na Crimeia. Nos primeiros séculos da era cristã, os citas de origem asiática foram deslocados pelos godos, povo germânico no qual uma tribo, os ostrogodos, estabeleceu um reino às margens do Mar Negro. No século IV depois de Cristo, os hunos derrotaram os godos, destruindo a Sítia. Os godos se mantiveram provisoriamente no atual território da Ucrânia e a região da Bassarábia. Mais tarde chegaram os ávaros, seguidos dos magiares e dos jázaros, os quais mantiveram sua influência até a primeira metade do século X. Depois aconteceu tudo aquilo que eu comentei no vídeo da Ucrânia. Então, como eu comentei, tá muito interligado aí os dois vídeos, tem que assistir. Com Yaroslav, o sábio, príncipe de Novgorod, no século XI, o estado de Kiev alcançou seu máximo esplendor. Para consolidar a posição de seus herdeiros, Yaroslav idealizou um sistema de precedência que estabelecia a hierarquização dos diferentes principados. A morte de Yaroslav contribuiu para o declínio de Kiev e a Rússia se transformou num conjunto de pequenos estados em constante confronto. Estimulada pelo comércio com as nascentes cidades alemãs, Novgorod chegou a ser um próspero estado comercial que alcançou posição dominante e no século XIII foi sede de uma das principais feitorias da Liga Hanseática Alemã. Esse mosaico de cidades-estados unidos por língua, religião, tradições e costumes comuns, mas governadas por membros das múltiplas casas descendentes de Rurik, que frequentemente estavam em guerra entre si, facilitou a intromissão dos estrangeiros. Os cavaleiros teutônicos, os lituanos e os polacos invadiam os territórios russos e ao sul aconteciam constantes incursões por parte dos nômades Olovetsi. A união desses povos em torno de uma única nação ocorreu por volta de 1533 por meio da governança de Ivan IV, com milhões de batalhas e guerras, como você pode imaginar, né? Desde então, com destaque para o período da dinastia Romanov, a Rússia tornou-se um dos países mais poderosos do mundo. A Rússia sempre passou por muitos conflitos, sempre e cada vez mais
com um exército forte, conseguindo até derrotar Napoleão, por exemplo. Até aqui, a história da Rússia é muito complexa, com vários conflitos diferentes, com vários povos, tá? Guerra atrás de guerra, um monte de coisa acontecendo. Então vale a pena você dar uma estudada e entender mais esse contexto, porque ele é muito rico, tá? Só que eu não vou contar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é uma aula de história, né? Eu só estou trazendo alguns pontos importantes. Então, sugiro você pesquisar mais sobre essa época, ok? Em 1917 ocorreu a Revolução Russa no contexto da Primeira Grande Guerra, né? Junto com a queda das tradicionais dinastias que governavam o país. Esse evento culminou na criação, em 1922, da União Soviética. Reunião essa de várias repúblicas com viés socialista. A União Soviética participou ativamente da Segunda Grande Guerra, e foi também um dos grandes polos de poder da Guerra Fria. Isso ficou durante praticamente todo o século XX. E a União Soviética dissolveu-se em 1991, praticamente faliu. A partir de então, a Rússia assumiu um governo semipresidencialista muito estranho, diga-se de passagem, com muitos assassinatos e perseguições, com uma economia um pouco mais aberta e muitos oligarcas mafiosos. Ainda é um país de economia instável, muito conhecido pela corrupção, pela violação dos direitos humanos, pela perseguição de liberdades individuais e uma forte censura da mídia independente. Então, entenda que o governo russo ele é marcado por medidas controversas, de tomada de poder. E a Rússia é conhecida mundialmente pela perseguição dos opositores, como assassinato, prisão, e por um amplo controle das estruturas políticas nacionais. E só para finalizar, no âmbito internacional, apesar da sua adesão ao projeto de Aliança para a Paz, a Rússia recusou abertamente que seus antigos estados aliados ali do leste europeu se juntassem à OTAN, ameaçando assim com o não cumprimento dos acordos que visam a redução de armamentos. E fora tudo isso, você pega o Putin, que é um ex-agente da KGB, então ele serviu à União Soviética, ele está no poder há 2 décadas, então ele tem essa história toda da Rússia e todas essas características muito forte nele. E a Rússia, por essa tradição cristã ortodoxa, tem a visão do pai, do patriarca, daquele que comanda, e teve toda essa história de guerra. Então na cabeça dele tem muito essa questão da história viva acontecendo, ele está escrevendo essa história. Então, e tem muitos russos na Ucrânia, que se consideram russos, principalmente o leste ali da Ucrânia. Então é muito complexo, muita coisa acontece aí que a gente não entende, E você está falando de uma história muito antiga e de pessoas que realmente têm esse nacionalismo pulsando nas veias, uma história muito profunda. Então, se você quiser contribuir com algo, deixa aqui nos comentários. Deixa o convite também para você visualizar na descrição desse vídeo os nossos produtos, como por exemplo o nosso livro, que está lindo demais. A nossa volta ao mundo está toda lá, com fotos, tem até vídeo dentro do livro. Eu tenho certeza que você vai gostar, está aqui na descrição, junto com o nosso curso totalmente online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. Certo? Curte o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, toca no sininho para ativar as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos para eles entenderem um pouco mais da Rússia e não ficar falando besteira por aí, beleza? Até o nosso próximo vídeo, bora viajar junto. Falou!